Uma, duas, três, quatro, 72, 73, 74, 131, 132, 133, 133 facadas. Esse foi o destino cruel da Mary Collins, uma jovem de 20 anos da Carolina do Norte. Oi, amores, tudo bem? Ou minimamente ok? Espero que sim. Eu sou a Nath Fel e hoje eu vou te contar o caso de uma menina, jovem mulher, com deficiência, que só estava tentando fazer do limão uma limonada, ali no comecinho da pandemia, e teve a vida interrompida. Se tu é novo por aqui e gosta de true crime e de acontecimentos interessantes, bizarros ou mórbidos da história da humanidade, mas não só, se inscreve no canal. E se quiser puder me apoiar, este é meu Apoia-se e eu tenho uma lojinha de camisetas. Atenção, este conteúdo pode ser perturbador. A descrição do espectador é aconselhada. A Mary Santina Collins, uma jovem de 20 anos, nasceu em 6 de julho de 1999 em Charlotte, na Carolina do Norte. Carolina do Norte. Por que tá sendo tão difícil de falar Carolina? Ela era linda, com olhões enormes. Me lembra um pouco da atriz do Gambito da Rainha. Ela tinha o cabelo comprido, que ela adorava pintar de várias cores, e era linda por dentro também. Ainda pequena, foi morar com os avós, Mia e William Alderman, que deram para ela uma vida mais estável. A mãe e as tias também estavam sempre presentes e tinham irmãos, primos com quem ela brincava. Todo mundo cercava a Mary de amor. Era aquela típica família de comercial de margarina, sabe? Mas lá pelos 3 meses, a avó Mia, que já tinha experiência com crianças por ter criado várias, começou a notar algumas coisas. A Mary ela tinha dificuldade para comer, não seguia os marcos de desenvolvimento, não fazia contato visual, nem se reconhecia no espelho. Depois de anos de busca, veio a descoberta. Aos 3 anos, a Mary foi diagnosticada com síndrome da deleção, ou 22q, um diagnóstico genético em que uma parte do cromossomo 22 é deletada, de fato deletada. Essa condição pode causar problemas cardíacos, respiratórios, neurológicos, hormonais, imunológicos, atrasos na fala, dificuldade de aprendizado, surdez e muito mais. Mas é um espectro. Cada pessoa manifesta de um jeito, com níveis diferentes de suporte necessários. Apesar de pouco conhecida, tá? A síndrome da deleção é a segunda desordem genética mais comum, logo atrás da síndrome de Down. Nesse diagnóstico também descobriram que a Mary tinha uma fenda palatina, quando o céu da boca não se forma direito e fica uma abertura que pode se estender até o nariz. No caso dela, era uma fenda interna, difícil de se perceber, mas bastante séria. Tanto que, mesmo com cirurgia, o médico disse que ela provavelmente nunca falaria, ou nunca falaria normalmente. A Mary fez cirurgia e até os 6 anos foi essencialmente uma criança não verbal. Ela aprendeu Libras desde cedo, se esforçava treinando a comunicação verbal, e contra todas as possibilidades, todas as provisões médicas, ela passou a falar relativamente bem. Ainda assim tinha dificuldades, ela não conseguia produzir sons altos nem gritar. Mas, segundo família, amigos e professores, a Mary era uma menina doce, afetiva, bondosa e também muito ativa e brincalhona. Aos 20 anos, a Mary ainda lidava com problemas de saúde por conta da síndrome genética. A família dizia que, apesar da idade, ela tinha a maturidade de alguém por volta dos 15 anos. Para algumas coisas, até podia ser mais madura, mas no geral ela tinha uma idade mental menor do que a biológica. Era inocente, muito ingênua, e isso tornava ela bastante vulnerável. Por isso, dificilmente fazia coisas comuns para a idade, tipo ir no shopping, festas, bares ou até mesmo na casa de amigos. A Mary precisava de suporte para andar por aí, tinha dificuldade de navegação, se desorientava até no próprio bairro. E até tarefas simples como contar o dinheiro e o troco era um desafio. Eventualmente, ela saiu da escola pública, já que os déficits cognitivos atrapalhavam bastante. O ir e voltar dela era controlado como forma de proteção. Além disso, o preconceito e o capacitismo fizeram dela alguém tímida, reservada, retraída, que se abria só com família e amigos muito próximos. Mas, com essas pessoas, ela era super extrovertida, palhaça, amorosa, sempre escolhendo ver o melhor dos outros e perdoando fácil. Segundo a família, a Mary conseguia cuidar de si até certo ponto,
mas ela jamais poderia sair para passear desacompanhada. Ainda assim, tentava conquistar a independência, ela usava o GPS do celular e estava aprendendo a usar o Uber para visitar amigos, por exemplo. Mas sempre dependeria de alguém para voltar para casa, para ajudar, de repente até chamar o Uber, sabe? E mesmo com todos esses desafios, a Mary era alegre. Ela amava cozinhar, moda, maquiagem, posar para fotos com looks bonitos, tocar violão e cantar. Ela era artística e adorava socializar, mas, como eu já falei antes, ela era muito ingênua. Ela confiava demais nos outros e isso deixava ela ainda mais vulnerável. A confiança marcou a forma que ela lidava com relacionamentos também. Desde criança até o ensino médio, ela sempre teve um pequenininho grupo de amigos, pessoas que gostavam dela por quem ela realmente era. No ensino médio, ela teve alguns relacionamentos amorosos, mas nada muito sério, incluído um namoro breve com um menino chamado Lavi Pham. Lavi mesmo, tá? Não Leive. Eles se conheceram pelas redes sociais da escola, iam um na casa dos outros, passavam tempo com as famílias, e às vezes o Lavi levava a Mary para comer sushi, que era uma das comidas preferidas dela. Mas o namoro durou pouco. Dizem que ele, com os hormônios à flor da pele da adolescência, queria algo mais físico, mas que a Mary não estava afim. Depois do término, eles seguiram amigos. Em 2020, o Lavi tinha 21 anos, uma vida aparentemente normal, sem problemas com a polícia, mas diziam que ele tinha histórico de abuso de substâncias e que ele tinha uma postura mais submissa. 2 anos depois do término, a nova namorada do Lavi, a Kelly Lavery, começou a atacar a Mary nas redes. A Kelly tinha 24 anos, também com um histórico de uso de substâncias, era conhecida pelo comportamento explosivo e manipulador, e comentava que tinha curiosidade de como seria tirar a vida de alguém. No relacionamento, ela era dominante. Ela vivia uma vida privilegiada numa casa de milhões de dólares, com pais ricos, que era só ela estalar os dedos e pronto, ela tinha o que queria. E ela era extremamente snob, ela se achava superior por ter dinheiro e verbalizava isso, sem nenhum pudor. Numa troca de mensagens com a Mary, ela disse: "Eu graduei com 4.0 e honras. Vivo sem pagar aluguel, sem pagar contas. Toda a minha vida é entregue para mim em uma bandeja cravejada de diamantes, então eu acho que não, queridinha. Não é minha culpa que eu sou tão perfeita que eu consegui fazer um cara de coração gelado me pedir em casamento em 4 meses." Eu, tá, tinha um chaveiro, tipo essas camisetas com frases engraçadas, que dizia: "Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu tô tão perto disso que é assustador." Obviamente era zoeira, era uma ironia. Autoconfiança e amor próprio não são meu forte. Mas eu lembrei dele porque, pra mim, ele é a cara da Kelly. Do jeito que ela se vê, sabe? Mas sem a parte da ironia. Pena que era de plástico e não de diamantes. Os ataques a Mary continuaram. O próprio Lavi, junto da Kelly, comentava nas fotos da Mary falando "eca" e coisas desse tipo. Provavelmente ela manipulava ele a fazer isso, mas isso é suposição minha e acho que não reduz em nada a responsabilidade dele dessas coisas. E a Kelly dizia pra Mary que ela devia desaparecer, que todos ficariam felizes com isso e que, aviso de gatilho, ela devia se matar. E a família da Mary sabia dos ataques, tá? Mas por um tempo a Kelly parou e conseguiu convencer a Mary de que elas eram amigas. E ela, a Mary, que sempre viu o lado bom das pessoas, deixou o passado para trás e ficou animada com a nova amizade. 2020 começou com a tragédia da pandemia. Nos primeiros meses a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo e também era o ápice do isolamento, com pequenos grupos de amigos se reunindo em casa para manter a pandemia controlada. A Carolina do Norte relatou o primeiro caso de Covid no dia 4 de março de 2020 e 6 dias depois, o governador declarou estado de emergência. Então, dia 28 de março, um sábado, quando o governador mandou todo mundo ficar em casa, a Mary combinou de se reunir na casa de amigos. Eu já ia gritar isolamento social, mas era aquela época que
quase todo mundo estava levando super a sério e as chances de pegar a Covid sem sair de casa eram pequenas. Então, tecnicamente, eles estavam fazendo algo relativamente seguro. E como precisavam ficar isoladas, a Kelly convidou a Mary para uma noite de meninas, com filme de terror, maquiagem, sushi, a comida preferida da Mary. E como sabia das dificuldades dela de se locomover, a Kelly pagou e mandou um Uber buscar ela. Não sei vocês, mas eu, na minha cabeça, já tô ouvindo a musiquinha de suspense se isso fosse um filme de ficção. A avó Mia ficou bem apreensiva quando soube que a neta dela queria sair em plena pandemia. Ela até tentou convencer a Mary a não ir, mas a Mary estava muito ansiosa para socializar e insistiu em dar uma volta. Então a Mia ficou na frente de casa, vendo o Uber se afastar com o coração pesado. Mas toda avó não fica assim quando a gente sai? Ou ela estava sentindo que algo estava errado? Daí no sábado, 28 de março, a Mary entra no Uber às 2h30 e se dirige até o condomínio dos amigos. O lugar é propagado como um espaço de serenidade, relaxamento e super seguro. Fica num bairro hipster, uma parte da cidade voltada para o entretenimento, cheio de jovens. De noite, a avó me estranhou que a Mary ainda não tinha ligado e também não respondeu às mensagens de texto dela e de outros familiares. Mas acabou deixando isso de lado, pensou que podia ter acabado a bateria do celular e que a Mary de repente tinha esquecido o carregador em casa. Ela ficou até mais tranquila quando viu que o Lavi tinha postado um vídeo dos três no condomínio, no corredor, depois de pegar o sushi, e que a Mary estava sorrindo. Então a Mia foi fazer compras, ficou organizando a casa, já pensando nos dias de quarentenas que elas iam passar juntas. Na manhã seguinte, às 6h54, a Mia enviou uma mensagem para Kelly dizendo que a Mary precisava ligar para casa imediatamente. A Kelly não respondeu. E apesar do vídeo feliz, a Mary continuava sem responder mensagens e ligações, e o telefone parecia estar desligado, algo que ela nunca fazia. Às 7h30 daquela noite, outro familiar da Mary mandou mensagem para Kelly falando, abre aspas, Kelly, o telefone da Mary está desligado. Temos uma emergência familiar. Fala para ela me ligar o mais rápido possível. Agradeço novamente. De novo, a Kelly não respondeu. A família dividia um plano de telefone que permitia ver a localização e atividade do aparelho. A avó da Mary foi verificar e achou estranho. O celular não estava ativo há 2 dias e a última localização dela tinha sido na casa dos amigos. Desde então, nada. Nenhuma ligação, nenhum post, nada nas redes sociais. No terceiro dia, sem notícias, a Mia foi até o condomínio buscar a neta. Ela tentou entrar, mas como era um prédio de alta segurança, não deixaram. Então esperou algum vizinho para entrar junto e foi direto para as caixas de correspondência para descobrir qual era o apartamento deles. Muito esperta. Malandríssima. Chegando lá, ela começou a bater na porta e gritar o nome da Mary. E o Lavi e a Kelly apareceram e disseram que a Mary já tinha ido embora mais cedo, que não sabia onde ela estava. Mas isso deixou a Mia ainda mais preocupada, porque a Mary sair sozinha dali era impossível. Ela precisaria de ajuda para voltar para casa. Além disso, o telefone estava sem atividade, desligado, e sem ele ela não teria nem como usar o GPS, que era o jeito dela de se localizar. Isso acabou acendendo um alarme dentro da cabeça da avó, Mia, e ela tinha certeza que o telefone da Mary estava ali desligado dentro do apartamento. Ainda no corredor, a Mia começou a gritar o nome da Mary e ameaçou ligar para a polícia. Eles deixaram ela entrar para dar uma olhada por cima. E, infelizmente, ela saiu de lá sem a Mary e seguiu procurando do lado de fora por horas. De noite, ela ligou para a polícia, disse que a Mary estava em perigo, que não dava notícia desde o dia 28, falou que o telefone e a conta bancária estavam inativos, e a operadora mandou ela voltar para casa e registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento. Foi uma decisão difícil, porque ela acreditava que a Mary ainda estava dentro do apartamento, mas foi embora acreditando que a polícia ia entrar lá e achar a neta. Eventualmente, mandaram um policial para fazer um check-up de bem-estar. Ele bateu na porta, não teve respostas e foi embora. Que raiva! Mas a Mia e o restante da família sabiam. Eles sabiam que a Mary só podia estar naquele apartamento, afinal, a última localização do celular tinha sido lá e ela não era de sair sozinha. Ela explicou isso para os policiais, implorou que levassem a sério. Falou da síndrome, explicou, olha, vocês não entendem, ela pode estar em grande perigo. Algo muito sério aconteceu. Mas quem disse que a polícia quis ouvir?
Para eles, a Mary era só uma mulher de 20 anos, adulta, que podia decidir por si. Então eles não entendiam ou não queriam entender o nível de suporte que ela precisava. Imagina a frustração dessa família, tá? Eu não sei nem como é que essa avó não colocou a delegacia abaixo. No fim, ela decidiu agir por conta própria, já que a polícia estava cagando, aparentemente, supostamente. A Mia voltou até o condomínio naquela noite e ficou do lado de fora esperando que a polícia finalmente chegasse para revistar o apartamento. No dia seguinte, 31 de março, quarto dia sem notícias da Mary, a Mia continuava lá. Ela virou à noite na frente do prédio, vasculhando a área, enquanto esperava ansiosamente pela polícia. Ela até convenceu o gerente do condomínio a revisar as câmeras de segurança em busca de pistas, e as esperanças dela subiram quando o detetive Gaskin ligou, prometendo trabalhar no caso. Mas o alívio durou pouco. Ele disse que não poderia ir até o condomínio naquele dia e orientou que ela ligasse para a polícia. Tu é a polícia! Então ela ligou de novo, implorando por ajuda, e o terceiro policial que apareceu encontrou resistência no saguão, que não queriam liberar a entrada, mas o Lavi acabou permitindo que a mãe da Mary, que tinha acabado de chegar junto da Mia, desse uma olhada no quarto e nos fundos do apartamento. Enquanto o policial esperava na porta, a mãe da Mary viu alguém deitado na cama, coberto por um lençol. O Lavi disse que era Kelly. Eles procuraram desesperadamente, mas não encontraram nada, não encontraram a Mary em nenhum lugar. Um detalhe, tá? É que ninguém sabia da existência de um segundo banheiro no apartamento. Pelo que eu vi no site do condomínio, essa é a planta baixa que mais bate com uma foto das evidências. Essa planta baixa também tem o quarto nos fundos e o segundo banheiro. Espero que pelo menos para isso sirva a minha graduação de arquiteta. Mas não levem como absoluta certeza. Depois disso, a mãe da Mary contou para o policial que o gerente estava revisando as imagens das câmeras de vigilância e foi aí que ela descobriu que a polícia tinha mandado parar de revisar as imagens. A família ficou revoltada. A polícia insistiu em esperar um mandado antes de qualquer investigação mais profunda, e os pedidos de ajuda claramente não estavam sendo levados a sério. Aos poucos, os parentes da Mary começaram a perder as esperanças diante da falta de progresso. No quinto dia, a família já tinha certeza. A polícia não estava dando a devida prioridade ao caso. Eles queriam que os investigadores pressionassem o casal, mas em vez disso, o detetive Gaskin aconselhou a família a não assediar os dois, porque os pobrezinhos estavam se sentindo ameaçados. Essa resposta, é claro, só aumentou a confusão e desespero. No sexto dia, amigos e moradores da comunidade se organizaram em grupos de busca. Usaram drones, cães farejadores, vasculharam trilhos de trem, florestas, terrenos em obra e lixeiras. Um ex-colega da Mary, até fez uma investigação online e descobriu algo importante. Uma testemunha disse ter ouvido um tal de James Salerno se gabando de um ataque violento contra a Mary. Ele teria comentado que o corpo dela estava num colchão que o casal planejava queimar. Com isso, finalmente, o detetive Gaskin voltou ao apartamento. Durante a vistoria, o próprio Lavi levantou o colchão, mostrou que não havia nada, e o detetive se deu por satisfeito, confiante de que tinha revisado absolutamente tudo. Mais tarde, quando a família perguntou se ele tinha feito realmente uma busca completa, ele respondeu que sim e ainda falou: "Vocês entendem que ela não tá lá, né?" Petulância. No sétimo dia, o detetive Gaskin finalmente emitiu um boletim de pessoa desaparecida. Mas a demora, a falta de urgência, já deixava a família em desespero. Eles se sentiam traídos e abandonados justamente por quem devia proteger eles. Foi então que eles decidiram investigar por conta própria. Compreensível, né? E aí eles conseguiram permissão para revisar as imagens das câmeras de segurança do condomínio, assistiram tudo, por horas, e não viram nenhum sinal da Mary deixando o prédio. Mas a busca mais uma vez não deu em nada. No oitavo dia de busca, 2 testemunhas, incluindo aquele que já tinha alertado antes, foram pessoalmente até a sede da polícia. Insistiram, mais uma vez, que o corpo da Mary estava no apartamento, que a polícia precisava voltar lá. Então, os minutos de busca dentro do apartamento pareceram eternos para a família que estava aguardando notícias. Até que, depois de um tempo, os policiais encontraram. O corpo da Mary, como a Mia já sabia durante todo o tempo, estava ali. Dias antes, quando o Lavi levantou o colchão, os policiais acharam que tinha feito uma busca completa e eles tinham se dado por satisfeitos. Mas a Mary não estava embaixo do colchão. Ela estava dentro dele. Eles tinham arrancado as molas do colchão e escondido a Mary dentro da estrutura, enrolada em sacos plásticos e fita adesiva.
Para manter o formato do colchão, enfiaram caixas e outros objetos em volta do corpo, depois cobriram tudo com cobertas. Para tentar disfarçar o cheiro da decomposição, espalharam detergente de lavar louça e até gel de banho com cheiro de abóbora. Abóbora. No fim da noite, 2 policiais foram até a família para dar notícia de que confirmava os piores temores deles. E o detetive Gaskin, o homem responsável pelo caso, estava ausente. O cara que deveria ter guiado toda a investigação simplesmente não apareceu. Nem no pior momento, aquele que a família recebeu a confirmação de que a Mary, a alegria da casa, não ia mais voltar. Na mesma noite, a Kelly e o Lavi foram presos. Na manhã seguinte, foram interrogados, deram a mesma versão. Disseram que a Mary esteve lá, dia 28, mas que foi embora sozinha no dia 30, entre 11 e meio-dia, para visitar outros amigos. Tá bom, Kelly, senta lá. Confirmaram ainda que no final de semana, além dos 2 e da Mary, também estavam no apartamento o James Salerno, o mesmo que tinha se gabado do ataque que a testemunha tinha mencionado, e a America Deal, de 18 anos, que o Salerno tinha conhecido recentemente no Tinder. Quando um detetive falou com a imprensa, ele descreveu o crime como chocante, algo que chocou todos os envolvidos da polícia, e ele disse que não conseguia se lembrar de um crime mais chocante. Quando perguntaram por que isso aconteceu, tipo, como assim algo assim poderia acontecer, ele disse que só nos resta supor, tentar entender. Ele ainda tentou defender a polícia, dizendo que quando recebem permissão para revistar a casa, não podem destruir a propriedade. E que se o morador falar que algo não pode ser feito, eles simplesmente não podem fazer. Mas assim, como não podem fazer, sabe? E mandados. Ele comentou que não tinha nada de aparente no colchão quando levantaram da primeira vez. E aqui eu até dou um desconto, porque quem imaginaria algo dentro do recheio do colchão? Ao mesmo tempo, um detetive não deveria considerar essa possibilidade? Ele explicou que ela estava muito bem escondida, que nem mesmo quando entraram com um mandado algo ficou claro. Só perceberam a Mary quando começaram a examinar cada detalhe, realmente revistando centímetro por centímetro, algo que não tinham conseguido fazer até então. E foi só abrindo o colchão que realmente encontraram ela. Ele fala aqui, abre aspas, acho que a maioria das pessoas pensa, porém, que um corpo pesa uma certa quantidade. Então você levanta um colchão e há algo incomum nele, mas não era óbvio. Acho que ele tá falando sobre uma certa protuberância, alguma coisa assim. Ele segue falando. Acho que muito se pensou sobre isso, sobre como escondê-la. Eles estavam também super dispostos a falar conosco e com a família, o que é bastante incomum, pois 4 pessoas fizeram algo que é, você sabe, tão horrível. De acordo com os autos da tribunal, os promotores escreveram mensagens de texto trocadas entre a Kelly e o Lavi, que eram de vários meses antes do crime. Nessas mensagens, o casal mostrava planos de atrair a Mary para o apartamento com a intenção de um trisal, de transarem os 3. E que, se ela recusasse, eles planejavam tirar a vida dela. Mas algumas fontes afirmaram que acreditavam que eles pretendiam fazer isso o tempo todo como forma de entretenimento. A promotoria, a acusação, fala que quando a Mary chegou no apartamento, dia 28 de março, o casal supostamente colocou substâncias na bebida dela, incluindo ansiolítico, para deixar ela grogue. Depois, segundo o relatório da autópsia, a Mary foi agredida, colocada em uma banheira e repetidamente esfaqueada 133 vezes. Mano, faz assim com o braço 133 vezes. Fora que tem a resistência, não sei se é a palavra certa, do corpo, quanto a determinação na maldade, sabe? A própria promotora chorou durante o julgamento quando relatou a parte do colchão. Depois de semanas de investigação, os promotores abriram um processo contra o James Salerno e registros telefones colocavam ele na cena do crime, durante e após. Eles também encontraram um aplicativo no telefone dele que tinha uma lista de produtos de limpeza, itens que os 4 teriam usado para tentar limpar a cena do crime. A América fugiu do estado logo depois, mas estava ativa nas redes sociais. E olha o tipo de coisa que ela postava nas redes no mês seguinte à morte da Mary. Até que então ela se entregou à polícia local em Colorado e foi extraditada de volta e acusada de acessório após o fato e ocultação.
Após 15 meses presa, a America pagou fiança e ficou livre, sem nenhuma tornozeleira. A família, é claro, que ficou chateada e logo depois souberam que, novamente, ela fugiu do estado violando ordens judiciais. Os Collins trabalharam muito para que as coisas fossem revistas e depois disso o juiz impôs condições para a America, com monitoramento por tornozeleira, com toque de recolher e foi pedida avaliação psicológica. Mas todos estavam indignados de ela estar livre. E essa não era a única notícia negativa por vir. 2 anos depois da morte da Mary, o Lavi e o James ainda estavam presos aguardando julgamento. E em junho de 2022, a Kelly aceitou um acordo judicial se declarando culpada de uma acusação menor de assassinato em segundo grau, sendo ela provavelmente a mandante. Sequestro em primeiro grau e ocultação. Em troca, ela pegou de 25 a 32 anos de prisão. Novamente e compreensivamente, a família da Mary ficou chateada com o acordo. A Kelly, narcisisticamente, decidiu falar no tribunal, se dirigindo à família da Mary e demais presentes. Ela falou que a Mary sabe que ela sente muito pelo que aconteceu. Tá. Já o Lavi é outra história. Ele foi acusado de assassinato em primeiro grau, sequestro em primeiro grau e ocultação ou falha em relatar uma morte. Ele também estava no tribunal, mas se declarou inocente. E até agora não existe data para o julgamento dele, e eu nem sei o que pensar sobre isso, sabe? Eu só quero que a Mia em algum momento encontre paz. A mãe da Mary, em entrevista depois do tribunal, falou que nada vai me satisfazer, mas eu quero que algo seja feito. E todos os dias eu penso, quantos dias mais eu tenho? Porque eu tenho que viver esses dias sem nunca mais ver a minha filha. A avó Mia falou sobre o acordo feito com a Kelly. Falou que eu tô destruída. Não há nenhuma linguagem para como eu estou. Eu não tenho uma linguagem para explicar para você. Não existe linguagem para esse tipo de agonia. O que eles fizeram com a Mary, o que ela passou, a depravação, as coisas hediondas e horríveis que fizeram com ela e que eu não tava lá. Eu não pude detê-los. Mas calma que não acabou. Mesmo com a luta da família Collins, porque eles seguem muito na luta, mesmo ele se posicionando, protestando, em janeiro de 2023, o James Salerno pagou uma fiança de $250 mil e foi solto. A situação atual é a seguinte: Kelly, presa, julgada e condenada de 25 a 32 anos, Lavi preso há 5 anos, esperando julgamento, sem previsão nenhuma, James Salerno solto depois de 1 ano e pouco preso, após pagar fiança. Depois de 1 ano livre, ele já foi preso de novo por um acidente de carro em que ele bateu e fugiu, mas já foi solto de novo. E a America já tá solta há mais de 4 anos. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer e acho que vai demorar muito para acontecer alguma coisa, se acontecer. Por isso eu decidi trazer esse caso mesmo assim. Ele mexe muito comigo, talvez por eu ser neurodivergente e conseguir empatizar muito com a Mary e a família dela, principalmente na questão da ingenuidade dela. E o True Crime, inclusive, me ensina bastante, me ajudou a entender o mundo real, a entender que não é coisa de filme e que não dá pra gente querer ser bonzinho e perdoar, na maioria dos casos, né? Principalmente quando a gente tem algum transtorno ou alguma outra condição que mexe na nossa forma de entender o mundo, as questões sociais, porque a gente tem ainda mais chance de só perceber algo tarde demais. E isso não sou eu culpando a Mary, tá? Obviamente, eu acho que vocês entendem o que eu tô querendo falar. É só uma coisa que, querendo ou não, acaba ficando de aprendizado. E, no fim, isso sou eu tentando convencer vocês disso. Difícil, pra mim, é praticar também. Muitos consideram esse um dos piores crimes que já viram, inclusive policiais, como mencionei, e até a promotoria, que já está acostumada com casos horríveis, chorou. Eu acho que isso mostra quanto foi algo horrível, sem sentido e brutal. Eu não sei o que eu quero que aconteça com essas pessoas, nem sei o que pensar sobre cada um deles, e felizmente não é meu papel decidir isso. Ainda assim, eu fico intrigada sobre o Lavi, principalmente. Será que ele teria feito isso sozinho, sem a Kelly? Ou que ele seria alguém que, mesmo sem ela, poderia ter cometido um crime assim mais tarde na vida?
Foi o jeito submisso dele que tornou ele alguém completamente manipulável a esse ponto? Tem líderes de seita que conseguem uma manipulação pesada. Ao mesmo tempo, segundo a própria Kelly, ele tinha um coração gelado. Ou algo nesse sentido. Então, né? Mas o que vocês acham? E uma outra questão é que eu sempre me impressiono com a capacidade de uma única pessoa conseguir fazer algo tão horrível. Daí, como que conseguem arrastar mais 3 pessoas para participar da barbárie? Enfim, esse caso é sobre a Mary, uma jovem de 20 anos que tinha tudo pela frente e que tiraram isso dela. Sobre uma jovem mulher que, um dia de vida dela, tinha mais amor e caráter do que a Kelly e os outros conseguiriam mostrar durante toda a vida deles. E sobre uma família guerreiríssima que segue na luta por justiça e por mudanças em leis relacionadas a crimes que envolvem pessoas com deficiência para dar para famílias mais poder. Tem um site, inclusive, chamado Justice for Mary Collins, de onde eu tirei quase toda essa informação, se vocês quiserem dar uma olhada nele. Eles estão em todas as redes também, tá? E se não me engano, é a Mia postando. Ou são todos eles. Mas já vi ela falando. Que vó maravilhosa. Eu espero que um dia ela e a família tenham um pouquinho de paz e não se culpem mais. E é muito lindo que eles incentivam que criadores sigam falando sobre a Mary, do caso dela e tal, porque isso ajuda na luta por justiça, mantém o nome dela em alta e ajuda a pressionar autoridades. Alguns vídeos, inclusive, eles compartilham no site, se quiserem assistir. Sim, Dona Mia é muito moderna e sensata, assim. Mores, tá chegando a série Tremembé, e eu tô achando que eu vou fazer 4 vídeos sobre os casos que a série vai falar, nas semanas antes da série, que sai dia 31. Um sobre a Elise Matsunaga, que é do cara da Yoki, um sobre os Nardoni e um sobre a Richthofen, nessa pegada de true crime. E por fim, um sobre o Presídio Tremembé, mais naquela pegada de história estranha. Assim a gente entende um pouco mais antes de começar a série, que eu acho que vai ser muito boa. Me digam o que acham e liguem o sininho para receber aviso quando sair. Além disso, se sintam super livres para me indicar outros casos que vocês querem que eu traga aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, se comportem. Beijo!